Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar. Em rede nacional, pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e também pelo YouTube do Instituto Ravissani. Mais um programa, maestro, hoje à noite iluminada. Estamos aqui no coração da Faria Lima, diretamente dos estúdios da Loop Work, em parceria com o Instituto Ravissani. Mais um programa, maestro. Eu estou muito feliz hoje, porque o meu convidado vai compartilhar um conteúdo de extrema importância na área da segurança, prevenção, valores, liberdade de expressão, família, que é a nossa base. Ele é um amigo muito querido, daqui a pouco eu vou revelar quem é. Mas, maestro, você sabe por que o Mário foi no psicólogo? Não sei. Porque ele estava passando por uma fase difícil. Mas, por falar em psicólogo, meus amigos, todos nós, durante a vida, queremos desabafar. As pessoas desejam compartilhar não só as aflições, como também as alegrias. Certa vez, um homem mentiu para sua esposa e para o seu chefe. Para a esposa, disse que iria trabalhar. Para o chefe, disse que estava doente e foi jogar golfe. Chegando ao campo de golfe, ficou escondido, ninguém podia vê-lo. Logo que pegou o taco, ele rebateu a bolinha, que percorreu 150 metros e caiu direto no buraco. Isso é um caso para o Guinness Book, o livro dos recordes, algo inédito. Naquele momento lá em cima no céu, os anjos que observaram a cena falaram: Deus, ele mentiu para a esposa, ele mentiu para o chefe, essa é a recompensa dele? E Deus respondeu: fiquem tranquilos, ele não poderá contar para ninguém. Todos nós, quando passamos por uma alegria ou por uma aflição, temos a necessidade de compartilhar, de colocar para fora. E é isso que o rei Salomão escreve. DH, Belev Ish e Esirena. A preocupação no coração do ser humano tem de ser colocada para fora. Da mesma maneira que você se sente bem quando compartilha algo do seu coração com outra pessoa, proporcione essa sensação prazerosa para os que procuram por você, para serem ouvidos. E nessa noite, maestro, por falar em ser ouvido, não tem ninguém, na minha opinião, que precisa se aperfeiçoar nessa arte de ouvir mais do que um delegado de polícia, uma missão muito importante em prol da sociedade, e hoje um importante delegado de polícia da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
que é membro da equipe de Secretaria de Segurança do Estado, ele está aqui já, o Dr. Gustavo Mesquita, vou falar com ele essa noite. Uma conversa que vai agregar muito valor nas nossas vidas. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Maestro, e o desafio está acumulado, não é isso, maestro? O desafio já foi lançado. Ninguém conseguiu fazer esse ser humano rir. O Almôndega, o nosso baixista. Se você quer participar do programa, mande um e-mail para esse que está aparecendo agora no seu vídeo. Vem aqui, o prêmio já está acumulado, maestro. Qual é o prêmio para quem conseguir fazer ele rir? R$1.000! R$1.000! Vamos ver se alguém consegue fazer o Homem que Não Ri, Almôndega. Meus amigos, chegou o grande momento. Eu tenho a honra, o prazer de anunciar ele que é um importante delegado de polícia, um dos mais importantes, na minha opinião. Ele está trabalhando diretamente na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele é membro lá da equipe da nossa segurança do governo do Estado de São Paulo. E eu tenho o prazer, a honra, a alegria de anunciá-lo nesse momento, Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Venha para cá! Gustavo Mesquita, Galvão Bueno, é isso? É isso. Mas não tem nada a ver com o Galvão Bueno, narrador esportivo? Não, olha, que eu saiba não, né? O sobrenome veio da família do meu pai, família judia por parte da minha avó, mãe dele. Qual o sobrenome? Judia polonesa, Mairovich. Mairovich. Minha avó que veio da Polônia aos 2 anos de idade, fugindo dos terrores, Sim. horrores do nazismo. Sim. Sobrevivente. Mas o Galvão Bueno, sobrevivente, com certeza. Mas o Galvão Bueno veio do meu saudoso avô também, de origem portuguesa, né? Que eu saiba, não temos aí relação, pelo menos que eu saiba, com o célebre locutor Galvão Bueno. Galvão Mas eu Bueno, fiz que eu questão admiro de citar também. porque é o teu nome. Com certeza, tá no que RG. Meu pai faz questão. Meu pai, Tá olha, cada vez que não cita o Galvão Bueno, ele fica chateado. Então, tá aí. Não, então a gente alegrou o seu pai. Com certeza, com toda certeza. Um abraço aí, doutor Cláudio Alberto Galvão Bueno. Doutor Cláudio Alberto Galvão médico Bueno. Pediatra. Médico pediatra, todo o meu carinho para o senhor. Mas, Gustavo Mesquita, você que também é muito amigo de um querido amigo, Mauro Zuckerman, não é verdade? Mauro Zuckerman é quase que também eu tenho como um pai. Ele que nos apresentou, inclusive. Grande abraço, querido Mauro Zuckerman. E já esteve no programa. Grande figura, né? Mauro Zuckerman, nós te amamos e você mora aqui sem pagar aluguel. Mas, doutor, antes de começarmos a nossa conversa, que vai agregar muito valor na vida de toda a nossa audiência, as pautas são muito importantes, eu queria muito que o doutor se concentrasse, porque a nossa produção, o programa, preparou uma homenagem para você. Vamos assistir aqui no telão. Senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar e saudar toda a mesa na pessoa do deputado Eduardo Bolsonaro, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, debatendo segurança pública, mais do que isso, aprendendo com pessoas que estudam a segurança pública, pessoas que vivem a segurança pública. Essa aplaudir de pé o sucesso de cada um de vocês.
Ação vazia, desprovida de ações, não significa coragem, pelo contrário, significa fraqueza. E é por isso que nós estamos aqui, mostrando a nossa força, a nossa indignação, protestando, mostrando a verdade para a sociedade. Eu acredito muito no poder do exemplo. Palavras convencem, exemplos arrastam. E falando em política, é preciso blindar a nossa instituição por todos os meios possíveis contra as ingerências espuras e deletérias de políticos inescrupulosos que enxergam a Polícia Civil como parte do seu feudo sobre o qual exercem o seu poder somente em benefício e interesses próprios. Linda homenagem, não? Obrigado. Linda homenagem, obrigado. Emocionante. Um pouquinho só da sua trajetória. Obrigado pelo carinho. E dessa sua missão que você vem desempenhando maravilhosamente bem. Muito obrigado. Doutor, como é que começou essa sua vocação? Porque é uma vocação, a vida nos leva até a nossa missão e você hoje é um defensor. Você hoje um patriota e também um cidadão que luta, né, pela sociedade, pela segurança da nossa sociedade. Como é que começou essa paixão dentro da sua personalidade? Muito bom. Porque seu pai é pediatra. Justamente. É natural que às vezes tenha uma inclinação, né, para os filhos seguir. Caso, claro que a medicina é uma carreira belíssima, mas não era minha aptidão, nem minha vocação. Sim. Mas, Rabino, dizem que existem 2 dias mais importantes na vida de um ser humano, né? O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que nasceu. Eu acredito que eu descobri o meu propósito quando eu decidi que eu queria fazer algo pela nossa sociedade, pelas pessoas, pelas famílias, aqui no nosso país, para que as pessoas tivessem mais liberdade. E se engana, inclusive, quem pensa que segurança pública é uma pauta de elite, uma pauta que só interessa às classes mais favorecidas. Pelo contrário, quem mais sofre com a falta de segurança são as classes mais carentes, a população mais carente, os trabalhadores, as famílias que estão hoje nas comunidades, que sofrem com esse estado de insegurança, que muitas vezes não tem para quem pedir socorro, essa é a grande diferença, não tem voz, que não tem condição para subir o muro das suas casas, para contratar uma segurança privada, blindar um veículo. É por essas pessoas que a gente tem que lutar, e essa foi a missão que eu acredito. A minha fé é que a nossa missão não é escolhida por nós. Quantos anos você tinha quando você detectou isso? Olha, aproximadamente aos 26 anos, eu tirei um ano, hoje se diz, né, um ano sabático. Sei. Eu advogava, já era formado, advogava, e eu fui passar esse ano sabático na Austrália. Fiquei lá vivendo aproximadamente um ano. E quando eu voltei, eu senti esse contraste muito grande, né? E às vezes uma tendência natural é nós decidirmos mudar de país, que eu acho que também é legítimo, quem decide, quem tem essa decisão. Mas no meu caso eu pensei, aqui é o meu país, aqui é o lugar onde eu nasci, são as minhas raízes, e aí, a partir de então, passei a estudar para o concurso para a carreira de delegado de polícia. Aos 28 anos, ingressei como delegado de polícia do estado de São Paulo, e já vou então para 15 anos de carreira. Né? Como delegado? Como delegado de polícia. E eu admiro essa sua mentalidade, porque muitos... vou embora do Brasil. E você não, você acredita no Brasil e você quer dedicar a sua vida em prol da mudança da situação. Agora, é esse o X da questão. Por quê? Muitos levantam essa pauta da segurança, todas as eleições se fala em segurança e todos os líderes falam sobre segurança, mas a gente não consegue mudar a situação. Até hoje temos problemas com a segurança. Por que, na sua visão, delegado, a segurança é tão frágil no Brasil? A segurança ela é uma área extremamente interdisciplinar, que vale dizer que a segurança pública, uma segurança pública adequada e eficiente, ela só é atingida quando nós temos uma conjunção de diversas políticas públicas adequadas em todas as outras áreas. Então, nós temos aí a educação, a cultura, a geração de empregos, a eliminação das desigualdades. Então, respondendo a sua pergunta, eu creio que nós chegamos a essa situação devido a uma série de políticas públicas inadequadas adotadas por governos, que muitas vezes, nós sabemos, utilizavam e utilizam
infelizmente, o Brasil, as riquezas do país, da população, para os seus próprios interesses. Mas eu acredito que é possível mudar, nós temos que ser otimistas. Acredito muito no potencial do povo brasileiro. Sim. O povo brasileiro, na sua grande maioria, é um povo trabalhador. E otimista. Otimista, honrado, e que tem uma resiliência. Talvez uma das maiores características do brasileiro, né, seja a resiliência, a capacidade de tombar, de conviver com as dificuldades, mas se reerguer e continuar trabalhando, continuar lutando. E é por isso que eu acredito muito que a gente vai vencer. O delegado é idealista e, talvez por esse motivo, nas últimas eleições, saiu candidato e esse desejo de entrar para a política é fruto dessa sua mentalidade de mudança, de transformação, de renovar. Você acha que faltam leis que poderiam auxiliar na segurança da população e por isso que você se dedicou e lançou a sua candidatura como um futuro parlamentar? Sim, eu vejo a carreira política, a política eleitoral, a opção de se lançar a uma candidatura como uma consequência, na verdade. A política, a meu ver, a maneira adequada de se enxergar a política como uma ferramenta, sim, um instrumento, não um fim em si mesmo. Há pessoas que decidem ser políticos, almejam ter determinado cargo político, por as mais variadas razões nós vamos encontrar aí, né? Dinheiro, poder, carreira, status, enfim. Eu acredito que essa não é a maneira adequada, né? Eu acho que a maneira adequada é quando você tem um projeto, um propósito dentro de si, e aí você passa a construir propostas, construir projetos. E, naturalmente, nesse sentido, a política ela se descortina como um caminho, como um meio, uma consequência necessária para que você consiga chegar mais longe naquilo que você tem como missão. Não foi dessa vez, não foi possível, né? A gente não atingiu o objetivo final, que era a eleição. Mas haverão outras. Mas eu sou muito grato, tive 17.514 votos. Bastante. Quero agradecer sempre. A primeira agradecer eleição? sempre a cada um desses votos, cada vez que eu encontro uma pessoa que diz que confiou seu voto em mim, isso não tem preço, de fato, né? E foi uma experiência de vida fantástica, muito rica, acredito que aprendi muito. Claro. E vamos seguir trabalhando, né? Dizia sempre, continuo dizendo, que seja feita na vontade dele, no momento dele e não no meu. Então, acredito que os planos para mim, nesse momento, eram outros. A gente vai seguir trabalhando e vamos ver. E, de uma certa forma, você está na política hoje como membro da assessoria de segurança da Secretaria. Sim, não é verdade? Eu acredito que, na verdade, há várias maneiras de você participar você está atuando da política em si. A política envolve várias maneiras de atuação. A política partidária é uma delas. Eu estive 5 anos à frente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, maior e mais antiga, como presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, maior e mais antiga entidade de delegados do país, né? Que tem como missão justamente buscar a valorização, a justiça da classe policial e, dessa maneira, aperfeiçoar o sistema de segurança pública. Claro, porque eles dedicam a vida por nós, arriscam a vida por nós. Sim, essa classe precisa ser valorizada cada vez mais. Tanto por uma questão de dignidade e justiça, com esse policial que sai todo dia de casa sem saber se vai voltar. Sem saber se vai voltar. É uma atividade com alto grau de risco pessoal, risco de vida, com alto grau de insalubridade. É um ambiente realmente, é uma atividade insalubre, que nós lidamos com as mazelas do ser humano. Mas, de outro lado, também é uma questão de eficiência de política pública. Valorizar o policial é algo que repercute na motivação desse policial, na possibilidade desse policial se dedicar integralmente à atividade policial, e isso repercute na ponta final, que é o nosso objetivo, que é trazer mais segurança para as pessoas. E agora, Rabino, eu tenho a felicidade de dizer realmente que, nesse momento, nós temos aqui no Estado de São Paulo um governo no qual eu tenho muita esperança. Eu tenho realmente um otimismo baseado em fundamentos concretos de que é um governo que vai buscar realizar. O governador Tarcísio empunhou essa bandeira de buscar a melhoria, o fortalecimento das forças policiais, dessa maneira aperfeiçoar o sistema de segurança. Estamos lá com o secretário Derrite, secretário adjunto Dr. Nico, delegado-geral, o delegado Nico, delegado Nico, tá? Delegado Nico também, né? Quem não conhece o Dr. Nico. Sim. Então fez realmente um time de primeiríssima linha, pessoas gabaritadas que conhecem segurança pública na ponta da linha,
que já viveram as dores e as necessidades do policial, da linha de frente, o chão de fábrica da atividade policial, e recebi o convite para integrar esse time, realmente por acreditar muito no potencial desse time, aceitei. Então, estamos vivendo aí esse momento. Eu tenho muita esperança, muito otimismo de que aqui no estado de São Paulo nós vamos vencer o crime organizado, vamos vencer a criminalidade, a questão da Cracolândia, que é terrível, e a gente vai ter um estado muito seguro para todos os paulistas. Para proporcionar essa liberdade para a população. Para a população, para as famílias paulistas. Para as famílias. Doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, não pode deixar de falar Galvão Bueno, porque senão o seu pai que está nos assistindo. Meu pai agradece. Mas, doutor, como parlamentar, você tinha leis na sua cabeça que você gostaria de implementar? Você acha que existem leis que ainda não foram implementadas, que precisam ser implementadas, que vão ajudar os defensores da segurança? Sem dúvida alguma, né? Nós temos já um arcabouço penal relativamente satisfatório, as nossas leis penais são abrangentes, nós temos leis relativamente severas. Acredito que nós devemos pensar num rigor maior em relação a determinados crimes. Devemos, sem dúvida alguma, pensar num aperfeiçoamento do nosso sistema processual penal. Nós temos um processo penal que é permeado de muitos privilégios, muitas benesses para os criminosos. As garantias são importantes, são necessárias, mas nós não podemos conviver com privilégios para aqueles que escolhem o caminho errado, o caminho mais fácil, o caminho que atrasa aqueles que trabalham. Então, essas pessoas têm que ser punidas para que a gente passe para a sociedade que o crime a mensagem não que compensa. O crime não compensa. Ao contrário, quando a gente tem uma situação de impunidade, a mensagem que passa é de que vale a pena delinquir, vale a pena ser criminoso nesse país. É isso que a gente tem que evitar. E para isso a gente precisa de uma reforma, a gente precisa de um processo penal mais rápido, mais célere, que evite a impunidade. Precisamos eliminar o excesso de recursos, o excesso de instâncias, né? Hoje nós temos inúmeras benesses, o indivíduo ele é preso, então vamos imaginar uma seguinte hipótese, né? Ele é preso por um furto de um celular. Ele é preso em flagrante, no dia seguinte ele pode ser beneficiado já por uma liberdade na sua audiência de custódia. No dia seguinte, dados oficiais, inclusive, do primeiro trimestre da atuação policial, dados da Secretaria de Segurança Pública, indicam 34% dos indivíduos que foram presos por furto, no dia seguinte foram liberados já na audiência de custódia. Então, esse é um ponto que vale a nossa reflexão, né? Qual a mensagem que nós estamos passando? No caso da receptação, 54% voltaram às ruas no dia seguinte. Se ele permanecer preso, preventivamente, ele pode ainda pedir a sua liberdade provisória. O advogado pode entrar com habeas corpus, pedir a liberdade provisória que pode ser concedida. E aí, então, ele vai responder esse processo em liberdade. Esse processo penal ele pode se arrastar por diversas instâncias, recursos. Ao final, se ele for ainda condenado, se não ocorrer a prescrição, que aí a impunidade já está selada. Mas caso isso não ocorra, quando ele é condenado, ainda ele pode ser beneficiado pelo regime aberto, pelo livramento condicional, se ele permanecer preso, uma saída temporária. E o nosso poder legislativo, como representantes da sociedade, dos anseios populares, eles têm que ser sensíveis a essas questões e implementar novas leis que venham atender aos reclamos, aos anseios da população, que é por mais segurança e por um combate à impunidade, aos sentimentos de impunidade que faz muito mal para todo o país. E também valorizar os policiais no quesito remuneração. Na minha visão, os policiais precisam ganhar bem, né? E não é o que acontece. Veja, que interessante, né? Nós já estamos falando aí, novamente, de uma somatória de esforços. Nós falamos aqui já da importância da atuação do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo no sentido de criar leis mais rigorosas, que combatam com mais eficiência o crime e a impunidade. De outro lado, nós temos aí a necessidade de valorizar os nossos policiais. Já entramos já na alçada já do Poder Executivo. A criação de políticas públicas adequadas, a valorização, investimento na valorização do ser humano policial e também nas polícias, com equipamentos e estrutura. E aí, o terceiro poder envolvido, que é o Poder Judiciário, que também tem que ser chamado à responsabilidade. O que nós observamos, muitas vezes, são decisões judiciais completamente desconectadas da realidade das pessoas, da realidade do nosso país. Recentemente, uma decisão do tribunal que considera impossível, não considera viável, legal, a abordagem policial, né, sem que haja uma
um crime já em andamento ou uma investigação prévia. Ou seja, isso engessa praticamente policial a de atividade fazer policial, o papel dele. a abordagem policial. Outra decisão que considera direito do cidadão se evadir, recusar a ordem de parada de um policial, se evadir e fugir. É direito do cidadão. Então, veja que nós não podemos mais conviver, penso eu, com muita sinceridade, com todo respeito ao Poder Judiciário, mas é necessário que nós tenhamos magistrados, e muitos assim são, a grande maioria, creio eu, mas é preciso que os magistrados tenham uma noção real, uma conexão com a nossa realidade e interpretem as nossas leis de acordo com essa realidade. Porque senão, quem vai pagar o preço é a população que não tem a condição de ter uma segurança particular, uma escolta particular como essas pessoas têm. Então eu penso até uma medida interessante, seria um pouco polêmica, mas eu acho que seria interessante nós colocarmos as sedes dos tribunais, de algumas comarcas, nas comunidades, dentro de periferias, as comunidades carentes, porque talvez dessa maneira, esses magistrados, ao menos ao ir trabalhar, voltar do seu trabalho, eles iriam ver e sentir um pouco o que é a realidade nua e crua que vive a população, que é o trabalhador. O trabalhador honesto. A grande maioria da nossa população. Que trabalha, soa a camisa, compra um aparelho, adquire um bem e ele está totalmente vulnerável. Doutor, você, como delegado, já atuou, né, em combate, já vivenciou várias experiências que com certeza jamais vão sair da sua mente, do seu cérebro, do seu subconsciente, como o nosso herói em combate, igual a todos os policiais. Qual foi o episódio que você vivenciou como policial, na linha de frente, que mais te emocionou? Ele já vai responder isso logo, logo depois de um breve intervalo. Não saiam daí! Estamos de volta! Dani Live Show, Rede Nacional, da TV Gazeta. E eu tenho ao meu lado o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, delegado de polícia e também membro da assessoria hoje da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, um grande homem, um grande idealista. Estávamos falando dos casos que você vivenciou. Qual deles mais te emocionou? Olha, essa é sempre uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque cada caso tem a sua peculiaridade. Nós estamos lidando com emoções humanas, com vidas humanas. O indivíduo, quando ele procura uma delegacia, quando ele procura a polícia, ele está diante, talvez, de uma das maiores aflições da vida dele. Agora, de toda a minha trajetória profissional, sem dúvida alguns casos que mais me trouxeram uma satisfação enquanto profissional, policial e como pessoa também, foi o período que eu atuei na divisão antissequestro. Eu atuei na divisão antissequestro da Polícia Civil durante cerca de 4 anos, atuando especificamente na Delegacia de Sequestros Relâmpago, combate aos sequestros relâmpago, que à época, 2013, 2014, era o crime que mais assolava aqui, especialmente a capital do estado de São Paulo. E nós conseguimos, por meio de muito trabalho, né, reduzir essas estatísticas aí de aproximadamente quase 400 casos por mês para menos de 10 casos por mês, né? Por meio de muito trabalho de polícia civil, que é a polícia investigativa, investigando e prendendo as quadrilhas, identificando e prendendo seus líderes, né? E nesses casos era sempre motivo de uma gratidão, sempre um momento muito emocionante, um momento que você consegue libertar uma vítima. Aquela vítima que muitas vezes você estava na operação fisicamente? Sim, também? Não, sempre fiz questão de acompanhar, de ir para a linha de frente da atividade negociar policial. Com o sequestrador? Sim, muitas vezes. Conversar com ele? Que conversar, negociar, encontrar uma solução que preserve as vidas, né? Inclusive, é nosso dever, a gente tem que agir com racionalidade, e é um momento, inclusive exatamente, a vida do próprio criminoso. Racionalidade dentro do possível. Controle emocional, até frisar, né? A Sim. polícia ela não busca o confronto. Sim. Imagine você um momento em que, uma situação em que a família tem o seu ente querido ali desaparecido. Cativeiro. Por horas ou dias, muitas vezes. Horas já seria, né? Se nós soubermos, imagine. Claro. Nosso bem mais precioso. Nosso bem mais precioso, pensar um ente querido, nosso pai, mãe, filho, desaparecido aí, saber que ele está nas mãos de criminosos e sem saber o que vai acontecer. E o momento que você consegue restituir aquela pessoa para o seio da sua família e você observa aquele momento,
Realmente não tem nada mais gratificante, creio eu, para um policial, claro. Até mesmo como emocionante. Ser humano. É muito emocionante. É uma possibilidade, nesse caso, de a gente restituir, trazer de volta a união familiar. Agora, o controle emocional do policial que está comandando a operação, no caso você comandou algumas, a racionalidade, porque realmente lá dentro, você não sabe o que está passando na cabeça do sequestrador, e o tempo lá dentro é diferente do tempo lá fora. Então, existe um preparo, um treinamento para capacitar esses comandantes que dialogam com o sequestrador. Sim. Como é que funciona esse setor da polícia? Rabino, é fundamental, né? Porque qualquer erro é fatal nesse momento. Em toda atuação policial, a racionalidade, a frieza, ela é um elemento muito importante. A gente tem que fazer questão para afastar as nossas emoções, porque as emoções acabam nos prejudicando. Mas, no caso do sequestro, nós temos até mesmo uma divisão de tarefas para que a gente consiga chegar na melhor solução possível, né? Claro, da nossa parte, que é prender os criminosos e trazer a vítima de volta para a família. Mas a racionalidade ela é muito importante no trabalho policial, na atividade policial. A gente tem que afastar as nossas emoções, as nossas emoções podem nos trair, né? E a gente tem que ter em mente que podem nos subornar. Excelente, excelente palavra, exatamente. E a gente tem que ter em mente que nós estamos lá enquanto executores da nossa missão e braços do próprio poder estatal, né? Então, temos que separar a pessoa, o Gustavo, que pode ter até naquele momento determinada emoção, determinada opção, ou vontade, ou intenção, mas, de outro lado, existe o delegado, Gustavo, claro. E é nesse momento, nesse sentido, que nós temos que agir enquanto estivermos desempenhando a nossa atividade, que é cumprir a lei, aplicar a lei e exercer nosso papel da melhor maneira. Aí entra o profissional. Sem dúvida. O ser humano ele tem que entender que naquele momento ele é o profissional, o delegado, deixar as emoções de lado. Deixar de lado. Em todos os momentos. Até o médico, conversei com um médico recentemente, falou, não, naquele momento da cirurgia, eu entro numa UTI, eu tenho que ser frio e tenho que focar em resolver o problema. Se eu deixar a emoção se sobressair, a vida do paciente não vai ser salva. Justamente. É um desafio, né? Um desafio. Não é fácil. É treino. Acredito que o treino ajuda. Como tudo, né? Sim, o treino... sim. Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Não pode deixar o Galvão Bueno. Hoje, a segurança online, não sei se é assim que se nomeia, as pessoas estão correndo riscos, né? Todo mundo está vulnerável. Agora, com as redes sociais, as pessoas não sabem que estão correndo riscos, mas estão lá. A vida dela está lá. Existem muitos casos de abuso, né, de assédio. Como é que as famílias que nos escutam nesse momento podem se prevenir? Eu acho que a prevenção é importante. Bem, os crimes cibernéticos... Crimes cibernéticos, essa era a palavra que me fugiu. A segurança cibernética é, sem dúvida, um dos grandes desafios da nossa geração. Da nossa geração, e aí, por consequência, das forças policiais, das forças de execução e aplicação da lei. O grande problema da segurança ou da insegurança virtual é que, diferentemente da segurança física, né, a pessoa está caminhando à noite no centro de São Paulo, digamos assim, ela sabe que ela está vulnerável. Ocorre que no ambiente virtual ela tem a falsa sensação de que ela está segura, porque ela está na casa dela. Claro. Ela está na casa dela. No ar-condicionado. No ar-condicionado, transitando ali em ambientes que parecem ser seguros, mas a realidade é que não são. Muitos ambientes cibernéticos são tão perigosos ou mais perigosos do que o centro de São Paulo às 4 da manhã. Então, talvez a primeira dica de segurança aí que eu daria, em termos de prevenção contra crimes cibernéticos, é essa. Você agir quando você está no seu celular, quando você está na internet, quando você está usando sua conta bancária, no meio de aplicativo. Você agir como se você estivesse na rua, como se você estivesse num momento vulnerável, e manter sua vigilância constante, manter a guarda alta. Se você fizer isso, você tem certeza que já vai reduzir muito o seu risco, a probabilidade de ser vítima de um crime virtual, de um golpe. Então, evitar sempre clicar em links suspeitos, evitar responder mensagens que você não sabe a origem, desconfiar sempre dos negócios da China. Meu avô dizia, confie sempre dos negócios da China. Né? As aparências enganam. As aparências enganam. E quem quer mostrar muito,
alguma coisa está errada. Exatamente. Eu sempre falo justamente. Isso. E é interessante, né? Os estudos do estelionato, gosto muito de estudar o crime de estelionato, é um crime bastante complexo, que envolve uma sofisticação criminosa. Parece um crime inofensivo, mas é um crime na maior gravidade, com uma potencialidade lesiva tremenda para a vítima. E ele se aproveita sempre das 3 grandes fraquezas humanas, Rabino. Quais são? O medo, a paixão e o temor. Então veja que sempre os golpes eles vão se utilizar de alguma maneira, se utilizar de alguma engenharia social, ou seja, né, um truque, uma história, utilizando uma dessas 3 fraquezas. Né? Seja o medo, olha, entre agora nesse link para fazer o seu recadastro no seu banco, senão sua conta será imediatamente cancelada. A paixão, né, quando hoje, inclusive, muito utilizados, aplicativos de relacionamento, o Tinder, temos até o filme aí, ficou famoso, filme bom. O Golpista do né? Tinder, quem não assistiu, recomendo. Então, a paixão deixa a pessoa vulnerável e aí as pessoas mal intencionadas se aproveitam. E, por fim, a ambição é o ganho fácil. É o ganho fácil por meio de um esforço pequeno. Então, as últimas vagas... As últimas vagas aqui, olha, oportunidade de trabalho. Sim. Faça R$10.000 por mês trabalhando apenas 2 horas por dia de casa. E quem está falando isso está no carro importado. Ó, justamente. Então, é o ganho fácil. Então, os estelionatos, os golpes, eles se utilizam dessas 3 fraquezas e a importância aí de nós nos mantermos atentos a essas fraquezas que todos nós temos, hein? Em maior ou menor medida. Eu não vou citar nomes, óbvio, mas já escutei casos de golpistas profissionais, doutor, que você olha, você não consegue identificar. Justamente, não. Um Rolex. Olha, eu costumo dizer que o estelionatário... Ele é um golpista profissional e ele está perto ele engana pessoas. O estelionatário é aquele sujeito fantástico. Aquele cara que todo mundo quer ser amigo. É um cara que você quer levar para casa. Você conhece ele e fala, esse cara é sensacional. Por isso que ele é estelionatário, por isso que ele consegue obter sucesso. Se ele fosse um cara chato... E por isso que ele dá o bote. Exatamente. E some. Exatamente. Mas é terrível, é um crime perigosíssimo, capaz de destruir pessoas, futuros e famílias. A pessoa que é vítima de estelionato, ela se sente diminuída, moralmente, inclusive, ela tem sua autoestima diminuída muitas vezes de maneira irreversível, então é um crime que a gente tem que estar muito atento. E o crime cibernético, uma das modalidades são os golpes, os estelionatos, praticados por meio cibernético, e é importante que as pessoas estejam muito atentas e vigilantes com relação a essa situação. O assédio também, né? Você falou do Tinder. As crianças, às vezes, estão entrando em lugares que os pais nem imaginam. Eu acho que isso também é uma pauta muito importante. Olha, isso é fundamental. Porque... Rabino, você tocou numa... É de uma maldade. O pedófilo, para mim, é uma das piores espécies de ser humano. E, infelizmente, eu sou obrigado a dizer aqui que nós temos muito mais pedófilos existentes na nossa sociedade do que nós possamos imaginar. Infelizmente, essa é uma realidade, mas é uma realidade que precisa ser dita. Os pais precisam conversar muito com os filhos. Precisam conversar. O diálogo dentro da família. Precisam manter a sua vigilância constante. Sim. Eu acredito que esse seja o maior mandamento. E pode ser qualquer um. É vigilância constante, total, absoluta, sem descartar nada nem ninguém. Então, infelizmente, né, é triste a gente ter... Eu sou pai de 2 crianças, são minhas vidas, a razão das minhas vidas. A Lara, de 5 anos, a Lívia, de 2. E eu não posso imaginar o que Suas maiores riquezas, a Lara, de 5 anos, a Lívia, de 2. E a Lívia. E eu e minha esposa, nós como Maria Carolina. É outra razão da minha vida também. E nós conversamos sempre sobre essa importância, da gente manter a nossa vigilância constante. Não, e o que eu falo muito... porque depois o choro... é irreversível, né? É um trauma, exato. Não, mas é um processo. Mas o pai e a mãe precisam conversar com os filhos, se manterem presentes. Perfeitamente, se manterem presentes. Fundamental, o senhor tocou num ponto, e aí entrar num aspecto que o senhor melhor do que ninguém conhece bem, trabalha com esse lado social, de uma maneira direta, mas a importância, sem dúvida, dos pais se fazerem presentes, e vigilantes, o filho tem que saberem o que seus filhos estão fazendo. O filho tem que sentir a casa como o porto seguro dele e sem vergonha de falar nada e de externar nada que está acontecendo. Justamente. Com essa intimidade, os pais precisam implementar. Perfeito. Conversar. Uma vez um filho, um aluno meu, eu abracei ele depois da aula, parabenizei ele e falou: Rabino, o meu pai nunca me abraçou.
Então, essa proximidade entre pai e filho, entre mãe e filho, a mãe principalmente, a mãe tem um dom, a mulher tem um dom. A mulher tem um sexto sentido. Mãe é mãe. Elas são mais elevadas do que nós, mas o diálogo, isso é muito importante, porque senão as crianças vão se reprimir e não vão contar. Agora, o que você falou do assediador, a minha visão é a seguinte, não vamos entrar na questão se é doente, se não é. Ele precisa ser afastado da sociedade, a sociedade não pode correr esse risco. Então, ele precisa ser punido dessa maneira, que a sociedade vai estar blindada desse perigo. Precisa ser afastado, na minha concepção, com um caráter de punição, sim. É claro que em alguns casos, o tratamento concomitantemente, buscando uma futura ressocialização, temos que pensar nisso também. Mas a punição é necessária. Para preservar a segurança das escolas, principalmente os alunos de escolas públicas que mais precisam. Olha, Rabino, ele já vai responder isso logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Estamos de volta! Ravsani Live Show! Rede Nacional, pela TV Gazeta. E eu tenho ao meu lado o Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, delegado de polícia, um dos mais importantes, dos mais especiais, um coração humano, uma personalidade, um querido amigo, que hoje está na assessoria direto lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, junto com o delegado Nico, junto com o nosso querido secretário Derrite, com o nosso governador. Delegado-geral, o Dr. Arthur Dian, grande amigo. Grande Dr. Grande Arthur, delegado, grande e com policial. o nosso governador Tarcísio. O governador Tarcísio, que representa para todos nós uma grande esperança. Doutor, a segurança nas escolas. Recentemente essa notícia chocou, é uma tragédia. O que nós podemos fazer? Olha, Rabino, eu vou ser muito sincero. Pelas nossas crianças. Vou ser muito sincero com você, essa é a primeira vez que eu falo publicamente sobre esse tema. Esse é um tema de tamanha delicadeza, uma tragédia que pega tão fundo em cada um de nós, que eu me sentia incomodado. Até eu tenho minhas redes sociais e eu uso para externar as minhas ideias, dar dicas de segurança, falar um pouco das minhas opiniões. Pessoalmente, penso que seria bem-vindo, sim, a possibilidade de nós termos policiamento nas escolas. Sim. Não vejo isso como algo que vai assustar. Pelo contrário, a criança adora a polícia, vê o policial como herói. Que bom que é assim. Claro. Sensação de segurança. Tomara que nós não chegamos no dia que as crianças tenham os traficantes como modelo, as nossas crianças têm os policiais como modelo, como heróis, tem essas pessoas dentro das escolas, acho que seria bem-vindo. Infelizmente, não sei se há efetivo para isso, aí nós temos uma questão de viabilidade prática, né? E da mesma maneira a integração com outras secretarias, é importante que a gente tenha acesso às informações, um compartilhamento das informações. Temos hoje a divisão de crimes cibernéticos, DC Cyber, uma divisão que está hoje lá ocupada, delegado de primeiríssima linha de competência, brilhante, que é o Dr. Carlos Afonso. Um abraço, meu colega Carlos Afonso. Nós temos aí, aliado essas ações governamentais que estão sendo tomadas aqui no estado de São Paulo, e aí a responsabilidade também dos mantenedores das escolas. Eu, pessoalmente, tenho falado não só com o diretor da escola da minha filha, né, procurando melhorar e buscar soluções, mas com outros, e estou aí à disposição no que eu puder ajudar e trabalhar em melhorias, em eliminar as vulnerabilidades. E, de outro lado, a responsabilidade dos pais. Eu não tenho dúvida, e aí é um propósito pessoal realmente meu, como pai, como ser humano, como policial, eu trabalhar com todas as minhas forças, do que eu puder, para a gente eliminar ao máximo as vulnerabilidades e proteger aquilo que nós temos de mais precioso, as nossas crianças. Futuro da nação. Futuro da nação. Doutor, eu ficaria com você aqui a noite inteira, porque aqui a gente tem intimidade para falar sobre tudo e a pauta é muito importante, por isso que eu fiz questão da sua presença aqui. O delegado Nico também virá em breve. Fantástico, vai ser uma presença fantástica. E assim, acredito na sua pessoa, não nos decepcione jamais. E temos outras eleições em breve. Eu acho que a sua personalidade é de liderança política, sim. Muito obrigado. Seja como nas próximas eleições, talvez um vereador,
ou nas outras eleições como parlamentar, porque é muito importante a população de São Paulo ter representantes de nível intelectual e de valores. Obrigado. Igual você, que representa muito bem hoje dentro da secretaria, vai representar ainda melhor a população por onde andar, por onde passar. Muito obrigado, Rabino, mais uma vez pelo convite, uma oportunidade, uma honra imensa estar aqui. Sim. Quero deixar só uma mensagem realmente só de esperança para as pessoas. Se você puder, então, doutor, deixar uma mensagem para a juventude. Bom, olha, eu acredito que grande parte dos jovens que partem para o caminho do crime, eles o fazem por conta de um conflito que todo jovem tem, todos nós já fomos jovens, adolescentes, que é o conflito entre o ter e o ser. O ter é algo relacionado ao presente. O ser é algo relacionado ao futuro. Em ter aquilo que é o seu objeto de desejo. Em ter um tênis, um relógio, um celular, um carro, uma moto. Qual que é o caminho mais rápido para possibilitar para esse jovem carente, que muitas vezes já tem talvez uma estrutura familiar mais frágil, não recebeu os princípios, os valores que deveria receber da sua família? E qual que é o caminho que oferece tudo isso para o jovem? É o caminho do crime. É o caminho no qual ele pode ter aquilo que ele quer de maneira instantânea, e ele observa as pessoas com qual ele convive, muitas vezes, obtendo essas coisas. Só que é muito triste, porque quando ele foca no ter e esquece do futuro, ele não tem mais perspectiva de futuro, o futuro para ele, inevitavelmente, vão ser dois. Um desses dois, são os famosos 2 Cs. É cadeia ou caixão. E a nossa mensagem, o nosso esforço deve ser sempre para que esses jovens busquem alternativas. É possível. Claro que algumas pessoas nascem com mais oportunidades, outras com menos, nós sabemos disso. E é papel do Estado tentar equilibrar, equalizar essas oportunidades. Mas eu acredito sim que parte muito do esforço pessoal, gera um sacrifício, gera esforço pessoal, mas vale muito a pena. Doutor, que Deus te abençoe, conte comigo nessa missão. Obrigado. Pelo nosso Brasil, sempre progredir e um futuro melhor para a futura geração. Muito obrigado. Sorria com alegria e até a próxima edição da Ravissani Live Show! Já vai acabar. Já vai acabar. Ravissani Live Show. Vai acabar. Já vai acabar. Ravissani Live Show. Da alegria, Compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumentar o volume. O Rabi é show. Ravissani Live Show. Aumenta o volume. que o delegado é show. Ravissani Live Show. Shavuot! Até a próxima, pessoal. Mua! Muito bom, delegado, muito bom. Delegado, o futuro do país, o futuro do nosso país. Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bretol, a sua marca. Beplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.